Isaías 43:10 e Atos 1:8. Os dois textos, eles têm uma ideia em comum, porque nós estamos na obra de Deus e nós estamos cumprindo a missão de Deus na terra, entendendo que Ele é o Deus que está trabalhando neste mundo no resgate do pecador. Um dia nós estávamos distantes, Ele nos resgatou. Então o tempo todo da revelação de Deus é nos mostrando isso através de uma pessoa e através da nação de Israel e através da igreja, que nós temos uma mensagem para este mundo. Amém? Então, o profeta Isaías diz assim: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. É uma declaração nesse contexto do Antigo Testamento do monoteísmo mesmo do povo de Deus na Antiga Aliança, quer dizer, nós só reconhecemos um Deus. O próprio Deus fala através do seu profeta para o povo, falando que Ele é o Deus único. Mas o texto fala que existem testemunhas, e Deus diz: vocês são minhas testemunhas. Agora, nós temos a palavra de Jesus em Atos 1:8. O início do livro de Atos é a narrativa de Lucas e nos mostra as palavras de Jesus, quando ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Olha só, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então notem bem que tanto o texto de Isaías como o texto de Lucas, nos mostrando as palavras de Jesus, fala da testemunha, de quem é testemunha. Isso é interessante. Quando olhamos a definição no português, basicamente, desse substantivo feminino, a gente entende que testemunha é quem presencia alguma coisa, um evento qualquer. Testemunha, nessa definição básica, alguém que é chamado, convocado para depor numa investigação. No Brasil, a gente está vendo muitas testemunhas desse jeito. Chamadas para falar em algum caso, não é? O negócio está de doido assim, não é? Todo dia a gente vê na televisão alguém depondo. E a gente sabe de pessoas que vão depor em alguma audiência. Isso está sendo muito dito no Brasil de hoje. Agora, nós estamos pensando nessa testemunha do Evangelho e nas testemunhas que trazem o Evangelho. E quando a gente pensa nas testemunhas do Evangelho, estamos pensando em nós. Se somos estas testemunhas de fato, então você precisa ver se você é uma testemunha do Evangelho. E quando a gente pensa nisso, a gente entende que a gente pode dar um bom testemunho ou um mau testemunho. Por isso que a igreja tem uma responsabilidade de dar o bom testemunho. E no Novo Testamento, testemunho é sempre verbalização do plano de Deus para o homem. Verbalização, eu falo então daquilo que Deus fez através do seu poder em minha vida para as pessoas que não sofreram essa ação divina ainda e que precisam sofrer essa ação divina. Eu tenho uma responsabilidade, não só em falar, em verbalizar isso, como também viver esse evangelho. Mas no Novo Testamento, o testemunho sempre envolve algum tipo de verbalização. Isso que a Bíblia nos mostra. Então a gente tem que ter um bom testemunho, porque nós estamos num mundo mau, num mundo distanciado de Deus, onde as pessoas precisam de palavras de libertação. Porque algumas pessoas podem dar um mau testemunho, mesmo sendo ou se colocando como servas de Deus. Por isso nós temos essa responsabilidade. E o mau testemunho sempre está ligado a um viver que não glorifica a Deus.
a Patrícia orou agora mesmo, que o que a gente vive aqui tem que viver lá fora. É o que o Evangelho nos ensina. Nós fomos levantados para vivermos para a glória de Deus. E a gente vive para a glória de Deus não só aqui, que é muito bom, a gente olha para o irmão, a gente abraça, a gente diz graça e paz, que bom estar com você aqui, tudo gente boa, perfumados, amigos, não é? É tudo legal. Se bem que tem gente que ainda consegue ter dificuldade nisso aí. Mas lá fora, na segunda-feira, você lida com pessoas difíceis. É difícil o negócio no mundo. A gente trabalha com pessoas difíceis, não é? É na empresa, estuda com pessoas difíceis. Pessoas podem perseguir você e você está ali como luz e sal para dar o seu testemunho. E o seu testemunho tem que ser um bom testemunho, não um mau testemunho. Porque o mau testemunho prejudica a missão de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus em missão o tempo todo, a Bíblia está mostrando isso. Por isso, a nossa vida tem que estar ajustada corretamente. Ao longo da história, muitas pessoas se levantaram dizendo: nós somos as testemunhas verdadeiras. Até um grupo religioso que diz isso: nós somos as testemunhas. Vou parar por aqui. As testemunhas verdadeiras. Mas como é que a gente pode avaliar isso aí? A pergunta é: quem são as testemunhas verdadeiras do Evangelho? Olhando a palavra de Deus. Então, os textos que nós lemos, eles vão nos mostrar isso. Primeiro, testemunhas do Evangelho são aquelas que foram levantadas por Deus. Levantadas por Deus. O profeta diz: vocês são minhas testemunhas. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. Então, quem diz, quem é testemunha é o Senhor. Quem reconhece e levanta é o Senhor. Vocês são minhas testemunhas. A pessoa é levantada por Deus para ser testemunha do Senhor. Estas são as verdadeiras testemunhas do Evangelho. Deste Deus que está se revelando o tempo todo nas Escrituras. Então, quando eu encontro o Evangelho, a boa notícia, a mensagem do Cristo, essa mensagem muda a minha vida e agora eu estou com Deus nessa missão, propagando o Evangelho neste mundo, porque nós temos a mensagem que diz que Ele é a solução, e é mesmo, porque um dia foi para nós, porque eu não posso contar nada a mais daquilo que Deus tem feito em minha vida. É bom ser cristão, você fala para os outros. Se essa mensagem impactou você, você fala para alguém. Se Cristo faz sentido para você, você fala para o outro que faz sentido. Se as pessoas estão buscando aqui e ali alguma coisa para dar prazer, para fazer sentido, você para de procurar, porque eu tenho para você a solução, é Jesus. Você vai ser preenchido. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E o texto diz: o meu servo a quem escolhi. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, Jesus disse, ele estava subindo ao céu, Jesus ficou 40 dias aqui, e dá para a gente perceber mais ou menos que entre a subida ao céu definitiva de Jesus e a descida do Espírito Santo, um tempo aí de 10 dias, porque 40 dias mais 10 dias era a festa judaica do Pentecostes. Por isso que Jesus disse: olha, vocês ficam em Jerusalém, porque o Espírito Santo virá sobre vocês. Ele diz aqui: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para vocês ficarem aí meio metidos, porque vocês são as pessoas que têm o Espírito Santo. Vocês têm um monopólio divino agora. Vocês são a igreja, aquela igreja, não tem mais nenhuma igreja por aí, só a igreja. Vocês são fora de série, não tem mais ninguém. E o Espírito Santo vem para vocês ficarem se vangloriando disso. É isso, irmãos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. O Espírito Santo, que é Deus em nós, vem sobre a igreja, sobre o convertido, porque aqui é o momento da entrada definitiva do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha esporadicamente na vida de alguns especiais,
ou alguns escolhidos, melhor dizendo, que não tão perfeitos assim, mas Deus escolhia e usava aquele profeta, um homem, um juiz. Mas na Nova Aliança não, há uma democratização da ação do Espírito Santo, por isso que o convertido, ele abre o coração, ele reconhece seus pecados, e ele é selado com o Espírito Santo. Aqui a narrativa é o momento que o Espírito Santo vem definitivamente. Nunca havia acontecido isso. O Espírito Santo vem e invade aquele grupo de irmãos, cerca de 120 pessoas. Isso aconteceu, Jesus disse que aconteceria. Mas aconteceria para que eles fossem testemunhas. O livro de Atos, que nós conhecemos como livro de Atos, já teve vários nomes. Um dos nomes era Atos do Espírito Santo. Porque no livro, que é um livro histórico do Novo Testamento, mostra a ação sobrenatural de Deus na vida da igreja. Por isso já teve esse nome, Atos do Espírito Santo. É um momento especial. Jesus disse, receberão e serão testemunhas. Testemunhas. Então, meus irmãos, as testemunhas do Evangelho, as verdadeiras testemunhas, elas são reconhecidas, são levantadas por Deus. Quem declara é o Senhor, é Deus quem declara quem é testemunha. Amém? Vocês são minhas testemunhas. Nós somos testemunhas do Evangelho, da boa notícia. Por isso que nós não podemos deixar de anunciar essa mensagem. Tem tanta gente gastando tanto tempo anunciando mensagens destrutivas por aí na internet, e elas não falam da melhor mensagem. Vocês são minhas testemunhas. Nós não somos testemunhas de homens, somos testemunhas dos feitos de Deus. Se Ele está agindo em nossa vida de verdade, é diferente ser testemunha do Evangelho de Cristo. A testemunha de Deus, nesse caso, ela tem uma palavra libertadora, nesse mundo perdido. Essa testemunha vive o projeto divino, é um projeto de amor que visa resgatar o pecador. Agora é interessante que o profeta diz, Deus está falando, vocês são minhas testemunhas. Essa testemunha é legítima, é uma testemunha legítima, reconhecida e chamada por Deus, porque nessa doideira que nós estamos vivendo no Brasil, de tribunais, de julgamentos todo dia, a gente se perde. O que está acontecendo hoje? Existem também as testemunhas forjadas, que são chamadas para falar alguma coisa que ajude o outro. Meus irmãos, as testemunhas, nesse caso aqui, são testemunhas legítimas. Se nós tivemos uma experiência com Deus, nós somos as verdadeiras testemunhas, experimentamos da graça de Deus em nossa vida, do poder de Deus em nossa vida. Nós não somos testemunhas falsas. Quem é testemunha neste caso do Todo-Poderoso, do grande eu sou, do grande que nós cantamos aqui, Todo-Poderoso. Amém? Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. E antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Nós somos testemunhas do Todo-Poderoso. Amém? Essas são as testemunhas do Evangelho. Segundo, testemunhas do Evangelho são aquelas que foram capacitadas pelo Espírito Santo. Elas não são testemunhas na própria força. É o que Jesus estava dizendo, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Olha só, Isaías disse, vocês são minhas testemunhas. Agora, na Nova Aliança, esse chamamento é renovado e agora há uma capacitação sobre toda a igreja. Vamos ler lá aquele texto? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. No Novo Testamento, meus irmãos, o Espírito Santo, que é Deus, tem um papel super importante e diferenciado da antiga aliança. Agora, quem é servo de Deus foi selado com o Espírito Santo, é capacitado pelo Espírito Santo, tem dons espirituais,
E Deus está atuando na vida de todo servo de Cristo. Ele é capacitado. O que a gente aprende na Bíblia é que o Espírito Santo nos capacita para sermos estas testemunhas. A partir daí eu posso ser testemunha? Antes não. O Espírito Santo está agindo em minha vida, na vida do crente, na vida da igreja, para que elas testemunhem do Evangelho, e o Espírito Santo está agindo na vida do ouvinte. Se você está aqui e não teve um encontro com Deus, Deus está falando no seu coração sobre isso. E Deus trabalha na vida do pecador, daquele que não tem Deus. Enquanto você ministra o Evangelho, a igreja não salva ninguém. Nós não temos esse poder. Por isso nós não batemos meta. Esse ano tantos vão ser convertidos. Nosso trabalho é de anúncio, anunciar o Evangelho. Amém? Em João capítulo 16, Jesus disse que nós não ficaríamos órfãos. Olha só que bacana. Ele diz assim, olha só, quando ele vier, ele convencerá o mundo. O papel do Espírito Santo é declarado no Novo Testamento. Eu não invento o papel do Espírito Santo porque ele é descrito na Bíblia. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse papel não é meu, não é do pregador, não é da igreja, novamente, é o papel do Espírito Santo. Ele convence. O papel de convencimento é do Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então a atuação do Espírito Santo na vida do homem distante de Deus é grande quando a gente está pregando, está anunciando. O Espírito Santo vai usar você, você é testemunha, e o Espírito Santo cumpre um papel em sua vida poderoso, grandioso. Nós somos as testemunhas do Evangelho. Por isso que nós fizemos uma definição do português, nem sempre aquela definição do português alcança a definição bíblica de uma palavra, de uma expressão que a gente encontra na palavra de Deus. As testemunhas do Evangelho, elas pagam um preço muitas vezes por serem testemunhas. É o que a Bíblia nos mostra. Mas o que a gente vê aqui é que eu só posso ser testemunha debaixo da ação do Espírito Santo, que é o próprio Deus. O Espírito Santo não é o Deus de terceira divisão. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, eles são um. O Espírito Santo é Deus em nós. Se você é transformado, você é um convertido, você tem o Espírito Santo e você se tornou um santuário de Deus. E o seu corpo pertence a Deus. Fica ligado nisso. O seu corpo pertence a Deus. Porque no mundo as pessoas dizem que o corpo é dela ou dele e ele faz as regras. O corpo nosso não é nosso, nós não fazemos as regras porque ele pertence a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A ideologia pode dizer, mas a palavra não diz isso. A palavra diz que eu sou santo, eu sou santuário de Deus. E o que eu defino, eu não defino em última instância, porque Deus é que define, eu me submeto, porque eu sou santuário de Deus. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Só pode ser testemunha quem vive assim. Do contrário, você está sendo infiltrado por coisa que não é de Deus, não é da palavra de Deus. E você não poderá ser testemunha com a visão equivocada e não pautado pela verdade do Senhor. Por isso que é sério ser testemunha do Evangelho. É algo diferenciado, não é ser testemunha de homens. Terceiro, testemunhas do Evangelho são aquelas que cumprem a agenda que foi elaborada por Jesus. Note bem, a testemunha é levantada por Deus. A testemunha é capacitada pelo Espírito Santo e a testemunha segue a agenda. Ela segue o caminho que Jesus seguiu e que ele deixou para a gente seguir. Ele diz, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Um primeiro aspecto dessa agenda divina que
que Jesus nos mostra é a geografia. Eu sou testemunha em Seropédica, devo ser testemunha no Rio de Janeiro, devo ser testemunha no Brasil, onde Deus me levar, e devo ser testemunha no mundo todo. É o que Jesus disse ao descer o Espírito Santo, o trabalho missionário. Esse aspecto é importante. Porque Jesus teve um ministério e ele seguiu um caminho. Então nós devemos observar, porque ele é o nosso mestre. Ele é aquele que nos ensina. Certa vez ele entrou numa sinagoga, abriu o livro da lei, e ele disse assim, Lucas 4, 18, repetindo as palavras de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, porque Jesus foi ungido também, para desenvolver o seu ministério, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a restauração de vida aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha só, irmãos. Então a gente vê aqui um outro aspecto dessa agenda de Jesus, que ele participou, que ele viveu. Ele segue um caminho de necessidades aqui. Naquele tempo ele já enfrentava isso. O profeta fez esse anúncio há centenas de anos atrás, e ele assume essa palavra. Ele vai dizer posteriormente, a leitura hoje se cumpriu essa palavra, e as pessoas ficaram boquiabertas sem entender como que aquela palavra estava se cumprindo. Jesus estava dizendo: eu sou o Messias. Hoje se cumpriu essa palavra, o Espírito de Deus está sobre mim. Então, nós seguimos esse itinerário também, nós pregamos as boas novas aos necessitados, aos pobres, nós proclamamos a liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Esse é o caminho de necessidades que nós temos ainda hoje, que Jesus quer que sigamos também. A testemunha do Evangelho cumpre uma agenda divina, não a agenda de homens, não a agenda de uma igreja, agenda divina. Ele está sintonizado nesse caminho de Jesus. Ele é uma testemunha, e a palavra testemunha, muito mais daquela definição que a gente viu no português, é martiria. Uma palavra que significa testemunho no Novo Testamento. Daí vem a palavra mártir, aquela pessoa que sofre ou morre por causa do Evangelho. Será que todas as testemunhas do tribunal, que vão a um tribunal chamadas ou convocadas, ou forçadas, elas estão dispostas a morrer? Nesse caso, a palavra no Novo Testamento tem essa profundidade, não é? A testemunha envolve isso, e envolvia isso no Novo Testamento, sofrimento, por causa de quem estava representando e falando, morte em muitos casos, até hoje em alguns lugares, é um testemunho. E a morte em si, às vezes, era o testemunho. Quando Estevão, o primeiro mártir do Novo Testamento, morre em capítulo 7 de Atos, ele foi uma testemunha, morrendo por causa do Evangelho, sendo apedrejado. Ao morrer, martirizado, ele estava sendo uma testemunha do Evangelho, porque ele foi até as últimas instâncias, não negou o nome do Senhor, ele pagou esse preço, e às vezes nós pagamos um preço, não para enrolar, não para fingir, mas ser de fato quem nós devemos ser. E quem é de fato o que deve ser, sempre em algum momento, em algum lugar, vai sofrer alguma retaliação, alguma zombaria, alguma hostilidade, por causa do nome do Evangelho, por causa do testemunho. Estamos vivendo um tempo que a gente vê no mundo todo isso. Muitas pessoas estão pagando um preço. E nós todos, em algum momento, vamos pagar um preço de sermos de Jesus. E nós devemos seguir. Porque nós estamos vivendo uma época também, meus irmãos, que as pessoas, elas estranham, as pessoas que dizem ser de Deus, elas estranham qualquer tipo de sofrimento. Porque elas acham que o Evangelho é maré mansa. Que o Evangelho está tudo jóia. Há um glamour, né, em ser um cristão,
Eu quero dizer para você que o negócio é diferente. Que às vezes as coisas vão ficar estreitas, o negócio vai ficar estreito, como diz o outro. Mas as pessoas querem viver uma espiritualidade que não lhe cause problema algum. Se a gente pudesse olhar e conversar com os primeiros cristãos e como que eles viveram a vida, pagaram um preço alto, morreram por causa do Evangelho, foram torturados por causa do Evangelho, colocados num poste, queimados vivos. A história está mostra isso para a gente. As primeiras testemunhas, o Império Romano que perseguiu tanto a igreja, o apóstolo João foi levado para uma ilha, alguns morreram de uma forma horrível, alguns foram reprimidos para não pregarem o Evangelho, mas notem bem, se a gente segue Jesus, a multidão seguia Jesus porque ele fazia milagres. Tem gente hoje que quer ir para Jesus ou para um determinado lugar porque ele pode trazer alguma bênção. Não que ele traga a bênção, porque ser de Jesus é bênção. Amém, irmãos? Mas eu não vou num lugar e não busco Deus porque ele me abençoa. Eu vou a ele porque eu sou, por causa da sua misericórdia e porque ele me perdoou, me perdoa e muda o meu coração. Porque a bênção material, por exemplo, pode ser momentânea, e a salvação que é eterna? Os homens foram curados, mas uma pessoa voltou para agradecer. Então, o que é mais importante, um relacionamento com Jesus ou uma cura física? Melhor os dois, alguém diria. Mas fato é que eles foram curados, a maioria não voltaram. Eles entenderam que aquilo foi bom, mas não iniciaram um relacionamento com Jesus. Nem vieram agradecer a Ele pelo milagre operado. Isso a gente vê. Porque nós estamos numa geração que não entendeu o que é ser testemunha de Deus, testemunhas do Evangelho. Quando a gente volta então para o Novo Testamento, é o que a Bíblia fala para a gente, não é? A gente não exerce e não vive o Evangelho da nossa cabeça. A gente deve viver o Evangelho bíblico. E quando Pedro e João, então, testemunhas do Evangelho, foram usados para curar um homem, no capítulo 3, de muito tempo, ficava perto do templo. Eles disseram, não tenho ouro nem prata, não é? Mas o que nós temos eu te dou. E ele foi curado. Aquilo causou um reboliço muito grande, e as autoridades judaicas foram até eles, arguí-los e proibiram que falasse do nome do Senhor, Atos capítulo 4, mas eles estão seguindo o itinerário de Cristo, eles sabiam que Jesus tinha caminhado para a cruz, e aí então eles respondem, o texto diz, Atos 4, 16 a 20, as autoridades disseram, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. O indivíduo enfermo era conhecido há muitos anos, o indivíduo enfermo ficou são num dado momento, milagrosamente pelo poder de Deus, e o milagre era esse. Ninguém podia falar o contrário. O texto diz, todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome, que é o quê? O nome de Jesus. Proibiram. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Olha só, essa foi a orientação. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E aí aquela frase nós conhecemos, né? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém, irmãos? Naquele momento de luta, de embate, de proibição, o que você faria? O que você faria se amanhã alguém proibisse você de falar do Evangelho?
A gente corre esse risco. Eles disseram: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A pergunta é: nós temos visto alguma coisa mesmo? Nós temos visto alguma coisa? Nós temos ouvido alguma coisa? Nós temos ouvido, nós temos tido experiências com Deus, vimos e ouvimos. Pedro, que viveu com Jesus, João, nós não podemos deixar de falar. Nós somos testemunhas e nós seguimos o itinerário do nosso mestre. Amém, irmãos? É por isso que essa igreja está aqui há 72 anos, falando do amor de Deus, levando pessoas a Cristo. O John Stott diz que a missão da igreja segue o modelo da missão de Cristo. Não dá para a gente ser uma igreja distante daquilo que Jesus nos ensina, sobretudo na missão dele. Então, a missão da igreja segue o modelo da missão de Cristo. Nestes termos. Agora a gente precisa lembrar que a missão de Cristo levou ele para a cruz, para a morte. Por isso que ele mesmo disse, quando a multidão chegava perto dele para receber algum benefício, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomaram a cruz porque eles sabiam, porque eles viam as crucificações, aquele contexto do Império Romano, de executar pessoas através da crucificação, um modo terrível de matar. Então eles sabiam dessa imagem. Se vocês querem me seguir, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz e ir avante. Tomar a cruz aqui nesse sentido era um caminho sem volta, porque o crucificado carregava a sua cruz, sabia que ia morrer, não tinha volta. Mas as pessoas hoje querem um discipulado, uma caminhada que seja menos que isso. Elas não querem pagar o preço de serem testemunhas. Mas se nós seguimos o itinerário de Cristo, o modelo deixado por Ele, nós vamos pagar o preço. Nós vamos sofrer. Mas, meus irmãos, nós temos a vitória. E a vitória é certa, e a vitória é declarada à igreja. Amém? Nós somos mais do que vencedores. Esse anúncio da vitória já foi feito. Nós só não chegamos lá, mas nós já somos vitoriosos. Agora seremos na consumação de tudo. Essas são as testemunhas de Deus. A pergunta que eu preciso responder, nós precisamos responder: eu sou uma testemunha de Deus nesses termos? Eu fui levantado por Deus. Eu estou sendo capacitado por Deus, porque a gente não faz nada em nossa própria força. E eu estou cumprindo a agenda de Jesus. Quando você olha ali naquelas 3 ideias, você vê a Trindade ali. Deus que levanta, desde a antiga aliança, Ele tem levantado pessoas, um povo, para fazer diferença no mundo. O Espírito Santo é que capacita, porque a notícia que a gente tem é uma notícia diferenciada, é uma notícia sobrenatural, que muda o coração das pessoas. E essas pessoas que são testemunhas, então, a partir daí, porque foram levantadas e são capacitadas, elas cumprem a agenda deixada, elaborada por Jesus. Se o Evangelho é tão bom, a gente tem que falar para as pessoas que a nossa vida é uma vida abençoada e que a vida do outro pode ser abençoada se ela abrir o coração e permitir que Jesus entre. Amém? Deus nos abençoe.